O Inter terá novidades para o duelo contra o Fluminense neste sábado no Maracanã. Uma delegação saiu de Porto Alegre para se juntar ao elenco de Ramon Dias, visando nesta decisão e jogo importante na cidade maravilhosa. Quero trazer uma atualização importante sobre o zagueiro Vitão, que passou por exames e o diagnóstico preocupa, mas nem tanto. E a polêmica do apito, afinal, Rafael Claus apita Fluminense e Inter. Lembra dele? Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu sei que as coisas não tão fáceis para o Internacional, o Colorado que perdeu para o Bahia, mas é aquilo, né, gente? Faltam 9 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro e a nossa mobilização como torcedores neste momento também precisa estar muito forte, né? Em especial nos jogos dentro do estádio Beira-Rio. Dos 9 jogos que faltam para terminar o Campeonato Brasileiro, apenas 4 são dentro de casa. Atlético Mineiro, Santos, vai me fugir agora, Bragantino, e tá me faltando um jogo aqui, cara, que é dentro de casa. Mas Santos, Atlético Mineiro, Bragantino e vou trazer, né, o Bahia. O Bahia é o outro jogo dentro do estádio Beira-Rio e o próximo jogo é contra o Fluminense, né, que é semifinalista da Copa do Brasil, mas é um time que também, né, tá numa crise, perdeu o clássico pro Vasco, o Zubeldia já tá bastante contestado no ambiente do Rio de Janeiro, jogadores naquele final de ciclo ainda, né, da Libertadores de 23, então dá sim, se o Inter não tiver nenhum erro grosseiro, como aconteceu contra o Bahia, de beliscar, né, quem sabe um pontinho, né, e no melhor dos cenários, por que não uma vitória pra gente tirar, né, o pé do atoleiro e também voltar a vencer. Se o Vitória tá vencendo, se o Ceará ganha, o Corinthians, por que o Inter não pode ganhar também? Então, vamos acreditar, né, é o que nos resta como torcedores, e aí no final do ano a gente vai ter uma conversa bem séria sobre todo mundo, que precisa zarpar do estádio Beira-Rio, Barcelos, Bisol, D'Alessandro, Mazuco, e por aí vai, né, fora a reformulação de jogadores. Então, esse ano tão incompetente de 2025, ele não pode passar ileso de forma alguma. Quero atualizar as últimas do Inter em nome da Mais Ágil, assessoria, onde você antecipa o saldo, né, do FGTS em menos de 24 horas. Em 1 hora no Pix, o dinheiro está na conta, tá? Então chama eles, o link está aqui na descrição deste conteúdo. E cara, né, eles são meus parceiros de muito tempo, são caras extremamente sérios. Então se tu tá pensando em antecipar o teu FGTS, chama eles, tira as dúvidas, é sem burocracia, sem fila de banco, tudo feito de forma 100% online e segura, tá bom? Então, a Mais Ágil é parceira e vai oferecer esse conteúdo, gente, porque temos algumas informações, em especial em relação ao zagueiro Vitão. O Inter já está no Rio de Janeiro, pegou um voo ontem à noite, saindo de Salvador, direto para a cidade maravilhosa, onde, né, vai fazer 2 treinamentos na Urca, tá? Fez um treino nesta quinta-feira e também vai treinar amanhã no período da manhã. O Internacional, gente, né, tem uma certa preocupação com o Vitão. O Vitão passou por exames médicos porque ontem ele ainda sentia muitas dores na região do joelho. Foi um lance, né, onde o Vitão sai para cobrir o Alan Benítez, ele dá um carrinho e o joelho acaba girando ali no gramado. Mas a principal notícia que foi levantada pelo Jason Lisboa, que é um excelente repórter, né, lá de GZH, está no Rio de Janeiro já cobrindo a delegação do Internacional, dá conta, e ele conversou com o Vitão de que a lesão de ligamento, que é aquela lesão, né, grave, de ruptura, de 9 meses fora, está descartada. Então o Vitão tem suspeita de entorse no joelho, e aí ficaria fora de 1 a 3 semanas. É a projeção mais otimista que o Inter tem. Aí ele teria a possibilidade de retornar contra o Bahia no estádio de Beira-Rio no próximo dia 8 de novembro. Então ficaria de fora dos jogos contra o Fluminense, Atlético Mineiro e, se eu não estou enganado, Vitória, tá? Deixa eu até pegar os jogos do Inter aqui na ordem, que são tantos jogos que até me perco, tá? Mas de fato é isso. Bahia, Vitória e depois o Bahia. Então eu perderia 3 jogos. Fluminense, Atlético Mineiro e Vitória. Voltaria contra o Bahia e depois para a data FIFA, quando o Inter vai pegar o Ceará lá na Arena Castelão. Sem o Vitão, gente, né, o técnico Ramon Dias mandou uma cambada, né, uma turma, para pegar um voo hoje pela manhã. 4 jogadores foram convocados para pegar, né, o voo. Estou falando do goleiro Cauã Jesus, né, que vai para compor o grupo, né, caso algum goleiro tenha alguma indisposição.
Pedro Cauã, zagueiro das categorias de base, né, muito em virtude da suspensão do Bernabei e do Alisson, né, dois laterais, visto que o Vitor Gabriel deve ser o lateral esquerdo, então abre um rombo na zaga, além da lesão do Vitão, então Pedro Cauã também chamado. Pablo, lateral esquerdo, que foi banco do time sub-20 na vitória por 1-0 no Clássico Grenal, jogando fora de casa ontem, né, gol marcado pelo João Vitor, né, o Pablo foi reserva do Luiz Felipe, mas foi convocado, né, pelo Ramon Dias, e também outros dois jogadores, né, Carboneiro e Alan Patrick, né, se juntam à delegação que vai, né, encarar o Fluminense neste sábado, né, muito provavelmente, né. Carboneiro titular, Alan Patrick titular e os outros para compor o grupo. O que eu estou imaginando que ele vai fazer, tá? É verdade que ainda tem dois treinos, mas Ivan, Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Vitor Gabriel, Luiz Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia, Alan Patrick, Vitinho e aí na frente, né, o Carboneiro, né, junto dele com o Borré indo para o banco de reservas. Então acho que é mais ou menos por aí o desenho do Internacional para o duelo lá no Rio de Janeiro. Tá bem? Quero fechar, gente, trazendo uma informação curiosa, tá? Porque a CBF divulgou na tarde desta quinta-feira a escala de arbitragem para o jogo de sábado. E a escala conta com Rafael Claus, árbitro FIFA do quadro de São Paulo, para apitar Fluminense e Internacional. Para quem não lembra do Rafael Claus, ele era o árbitro daquela final entre Flamengo e Inter no Maracanã, no Brasileirão de 2020, que terminou com vitória do Flamengo por 2-1, com, né, o lance da expulsão do Rodinei, quando o jogo ainda estava empatado em 1-1. Depois o Gabigol faz o gol, né, e aí o Flamengo ganha e posteriormente, né, o Inter é assaltado, né, no Beira-Rio, contra o Corinthians, né, com aquele pênalti do Ramiro, com aquela falta do Abel Hernandes no Cássio que não foi, e o Inter poderia ter sido campeão, visto que o Flamengo perdeu para o São Paulo na última rodada. O Rafael Claus tem um histórico aproveitamento contra o Inter, tá? Peguei os últimos 5 jogos do Claus, e ele não apita um jogo do Inter desde 2023, quando o Inter perdeu para o Galo por 2-0 lá no Mineirão. O Inter ainda era comandado pelo Mano Menezes, e, bom, tem esse jogo de 23, em 2020 ele apita 3 jogos. Flamengo 2, Inter 1, lance da expulsão do Rodinei, Grêmio 1, Inter 1, pelo Brasileirão na Arena, né, o gol do Inter é do Galhardo em cobrança de pênalti. 2020, Fluminense 2, Inter 1, né, 2 pênaltis, 2 gols do Nenê, jogo da lesão do Paulo Guerreiro, né, ligamentar. E em 2019 apitou a final da Copa do Brasil entre Inter e Atlético Paranaense, o jogo de ida, vitória do Furacão por 1-0. Então é um azar que o Inter dá com o Rafael Claus, né? Ou azar, né? O azar às vezes atende, ó, pelo professor, né? Mas enfim, tá certo? Não esquece, gente, que hoje tem Libertadores da América na KTO, né? Ontem o Flamengo na Bacia das Almas ganhou do Racing, mas não sei se passa, tá? Então hoje temos semifinais da Libertadores e da Sul-Americana. Tem LDU e Palmeiras. Meu palpite aqui é ambos marcam, jogo é na altitude. Palmeiras sempre faz gols, né, nos jogos, é um ataque muito forte com Vitor Roque, Flaco Lopes, Rafael Veiga, Maurício. Cara, é um grande time Palmeiras, para mim favoritaço essa Libertadores. E do outro lado, né, na Sul-Americana tem a Universidade de Chile e Lanús. O vencedor vai enfrentar na final, né, o vencedor de Atlético Mineiro e Del Valle, lembrando que o jogo de ida foi 1-1 lá no Equador. Lembrando, né, jogue com responsabilidade, jogue com emoção na KTO, lembrando uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Para mim, tá, hoje é Palmeiras 2-1 contra a LDU e tô apostando no empate da U de Chile contra o Lanús em 1-1. É meu palpite na KTO, tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!